Salve, torcedor vascaíno, como vocês estão vendo aí na tela ao lado, né? A tabela do Campeonato Carioca 2023 atualizada, e o Vascão ainda terminou na frente do Flamengo ali em segundo colocado, né? Empatados ali em número de pontos, e o que decidiu foi a vitória de ontem do Vasco contra o Bangu, né? 2-0 aí, o Vasco jogando mal, mas conseguindo a vitória, que é muito importante aí o Vasco ter vencido essa partida, né? Para conseguir essa vantagem de 2 empates aí nessa semifinal. O primeiro jogo aí, né, já tem data marcada, que é segunda-feira, e o torcedor vascaíno com certeza está na expectativa de ver o Vascão em campo e mais uma vez conseguir vencer o Flamengo. Galera, como a gente está aqui com a tabela atualizada, eu falo com o torcedor vascaíno, não sai desse vídeo que tem novidades importantes aqui sobre o mercado da bola vascaíno. Vamos trazer novidades quentes aí para o torcedor vascaíno. Também vou trazer aqui jornalista, né, falando sobre esse jogo entre Vasco e Bangu, né, falando sobre o confronto aí contra o Flamengo. Então, nesse vídeo você vai ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Então, conto com a sua moral, você mesmo, torcedor que ainda não é inscrito, bora lá dar aquela moral, porque aqui é canal de torcedor para torcedor. Eu conto com a sua força para apertar esse botão de inscreva-se e se juntar a mais de 60 mil torcedores vascaínos já inscritos aqui no canal, que eu só tenho que agradecer, beleza? Então, galera, sem mais enrolação, vou rapidamente aqui trazer a tabela, né, atualizada do jeito que terminou, né? A tabela aí, o Vascão com a vitória ficou em segundo lugar, o Fluminense ali conquistando a Taça Guanabara, né? Flamengo em terceiro e Volta Redonda, surpreendendo a todos. Um abraço aí pra galera de VR, né? De Volta Redonda, tem muitos vascaínos por lá, e com certeza aí Volta Redonda representou, tirando o Botafogo, né? O que sobrou foi o Botafogo aí, que vai disputar a Taça Rio, né? Ficou de fora, o torcedor lá tá revoltado. E depois tem o Audax, Nova Iguaçu, Portuguesa, Bangu, Madureira, Boa Vista, né, galera? Que escapou aí na última rodada, porque o Resende caiu aí de divisão, né, galera? Então, o torcedor vascaíno viu aí Vasco e Bangu, né? Um jogo ali meio apático, né, do Vasco. Entrou com alguns jogadores ali reserva, né? Antes Conceição, né? Jogou ali o Paulo Vitor na lateral. Então o Vasco não jogou ali com o elenco todo principal. Algum desses jogadores nem tinha entrado aí no time do Vasco ainda. Então o Vasco teve algumas dificuldades ali com o Bangu indo para cima do Vasco, né? Não se intimidando aí com o treinador Felipe. O Bangu partindo para cima do Vasco. O Vasco já fez o gol logo no começo com o Gabriel Peck, né, galera? Logo no começo ali, a batida do lateral do Paulo Vitor, né? Foi para a área e o Peck já chegou ali cabeceando, né? Fazendo gol, mas para mim também o Peck não teve uma partida boa. Ele é cheio de altos e baixos, o Peck, né? Mas o Peck vem melhorando o seu futebol. Vamos esperar aí os jogos, né? Os próximos jogos, para a gente ver se o Peck ainda melhora mais. E o Vasco, como sempre, né? Perdendo o pênalti. Alex Teixeira teve a oportunidade no pênalti, o Barbieri vai ter uma dor de cabeça, né? O batedor do Vasco, Nenê, tá no banco de reserva, né? E o time titular do Vasco, o batedor aí, o Pedro Raul, já perdeu 2 pênaltis, principalmente no clássico contra o Flamengo, e agora o Alex Teixeira também perdendo pênalti. Então o Vasco vai ter que ali, né, fazer cobrança de pênalti, treinar a cobrança de pênalti, que tá difícil. Os jogadores do Vasco aí, o Alex Teixeira bateu pior que o Pedro Raul. Então o Vasco aí poderia ter feito 2-0, não fez, mas no final do jogo, Pedro Raul de cabeça fez 2-0, um placar até enganoso, né? Porque o Vasco ali jogou muito mal, né? O goleiro também do Vasco, né, que catou muito aí contra o Flamengo, o Léo Jardim, estava soltando bola, então foi bem complicado aí esse jogo contra o Bangu, mas o que importa é que o Vasco ganhou, né? Venceu e agora vai jogar aí contra o Flamengo. Esses 2 jogos aí, muito importante na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco com a vantagem do empate. Galera, agora eu vou trazer informações aí do mercado da bola vascaíno. Antes de eu ir para o vídeo aqui do jornalista, né, vou trazer aí as notícias do mercado da bola, mas não sai do vídeo que eu vou trazer aqui, né, o jornalista falando sobre esse jogo aí, né, o confronto contra o Flamengo. Então fique aí no vídeo, beleza, galera? Então vamos falar aqui notícias do mercado da bola. Galera, vamos falar sobre Alan. Vai voltar a vestir a camisa do Vasco? Há muita expectativa, né? O Alan está no Brasil, está no Rio de Janeiro, então o torcedor com certeza está na expectativa. O Alan que tem contrato com o seu clube lá até 2024, né? Mas tudo indica que o Alan vai voltar para o futebol brasileiro e com certeza o clube dele seria o Vasco, né? O Alan Souza também, né? Quer voltar para o Vasco ali, então
pode se encontrar Souza, Alex Teixeira, Alan. Galera, o Alan pode sim vestir a camisa do Vasco esse ano, no meio do ano aí do Campeonato Brasileiro. Ele pode chegar para reforçar o Vasco, até porque o Vasco vai perder aí o Andrei Santos, né, galera, que vai sair do Vasco no meio do ano. Então o Alan pode sim chegar aí para reforçar o elenco vascaíno. O torcedor está na expectativa, né, mas ainda não temos notícias ali de informações que ele vai rescindir lá com o clube dele, até porque, como eu falei, ele tem contrato até 2024 e temos que aguardar aí para ver o que vai acontecer, mas a família dele está mudando para o Brasil e a expectativa é grande do Alan vestir a camisa dos Gigantes da Colina. E quero o comentário da galera aí, torcedor vascaíno que está assistindo esse vídeo. O que vocês acham aí do Alan vestir a camisa do Vasco novamente? Acha uma boa contratação? Quero o seu comentário, a sua opinião aqui no vídeo. E outro jogador, né, que está saindo aí é o Zanocelo, jogador aí do Santos, né? Jogador de meio de campo. O Santos deve um valor para o Vasco e com certeza vai facilitar a saída do jogador. Então, o Vasco já entrou em contato com o empresário, está negociando Vasco e Santos, né? E o Vasco pode anunciar Zanocelo como novo reforço do Vasco aí nos próximos dias. A gente vai trazer essa informação, talvez já até trazer o oficial aqui para o torcedor vascaíno. O Vasco muito próximo aí de anunciar Zanocelo como novo reforço dos Gigantes da Colina. E claro, vamos trazer aqui a tal cereja do bolo que pode pintar no Vascão. Roberto Firmino, galera, muito especulado, né? Com certeza vai especular ele em vários clubes do Brasil e o Vasco não é diferente com a sua SAF, né? O Roberto Firmino não vai ficar no Liverpool, né? E pode voltar para o futebol brasileiro e muitos clubes vão especular o jogador, com certeza vai entrar em contato. Com certeza, quem não quer Roberto Firmino jogando aí no ataque, né? Quem não quer o Firmino aí sendo titular de centroavante. Então, o Vasco é um deles e com certeza o Vasco vai fazer uma proposta. Vamos ver ali, galera, se o Firmino vai querer mesmo, né? Vestir a camisa aí de algum clube do futebol brasileiro, né? Muita gente tem falado que essa é a cereja do bolo, né? Mas vamos ver, vamos aguardar aí se o Firmino vai jogar aí no futebol brasileiro, se ele vem aí, né, para o futebol brasileiro, se o Vasco vai fazer alguma proposta. Só que isso, né, não passa só de especulação e de comentários em vários sites aí que estão falando a respeito do Roberto Firmino. Então, galera, agora eu vou trazer o vídeo dos jornalistas analisando, falando sobre esse confronto aí, né, da semifinal entre Vasco e Flamengo, Volta Redonda e Fluminense. Eles tá falando aí tudo sobre esse clássico e a gente vai reagir aqui junto, beleza? Deixe seu joinha. Então, bora lá que eu vou trazer um trecho aqui do jornalista falando aí sobre o clássico. Bora comigo, galera. Tá aí, então, já temos os dias, inclusive, definidos, né? Fluminense e Volta Redonda fazem o primeiro jogo no domingo no Raulinho de Oliveira. Então, o Volta Redonda que ficou em quarto é o mandante do primeiro jogo, no domingão. O Flu tem a vantagem do empate, lembrando que são 2 confrontos na semifinal, né? Depois, na semana que vem, a gente tem o jogo da volta, provavelmente no domingo também. Vasco e Flamengo, esse jogo vai ser na segunda-feira, o primeiro jogo mando do Flamengo no Maracanã. O Flamengo ficou em terceiro na Taça Guanabara, o Vasco, como a Roberta explicou, ficou, podemos dizer, é o vice-campeão da Taça Guanabara. O Vasco que tem a vantagem do empate. A torcida ficou brava, cabreira lá em São Januário, exatamente porque se saísse o gol do Bangu, que quase aconteceu, o Vasco perderia a vantagem nessa semifinal contra o Flamengo. Mas não, conseguiu a vitória, ainda fez o segundo gol e conseguiu, então, a vantagem em 2 jogos contra o Flamengo. 2 jogos daqueles, hein, Antero? Cresce até a importância da taça do Campeonato Carioca em função do que está acontecendo com o Flamengo, né? E esse jogo, todos os olhares vão para Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda na outra semifinal. Sim, e o Vasco, a Roberta fez um resumo impecável da partida. O Vasco deu a impressão de que ganharia com facilidade, mas o Bangu, ajustadinho sob o comando do Felipe, que foi um ídolo da torcida vascaína, deu trabalho, né? Ainda teve a defesa do pênalti para deixar o torcedor um pouquinho mais cismado. Aí, embora com esforço e com um jogador a mais, veio o gol. E os que marcaram são os 2 artilheiros da equipe, Gabriel Peck, o Pedro Raul, cada um com 5 gols. 5 gols também tem Pedro e Gabigol no Flamengo, 10 gols tem o Cano e o artilheiro é o Leanderson Genésio.
conhecido como Lelê, jogador do Volta Redonda, com 12 gols. Aliás, é interessante, a campanha dos 3 primeiros, muito semelhante, tanto que ficaram separados apenas por 2 pontos. E o Vasco teve uma vitória a mais, 8, porque empatou um jogo a menos, né? Teve um empate só. Então foram esses 2 pontos que deixaram o Fluminense à frente. O Vasco e o Flamengo tiveram 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, número de gols marcados também ficou muito próximos, né? O Fluminense marcou 20, o Vasco 20, o Flamengo 19, só que o Fluminense tem a melhor defesa com 4 gols, Vasco e Flamengo sofreram 6. Então você vê que os 3 grandes aí apresentaram um desempenho muito próximo um do outro. Agora, o Volta Redonda, Edu e fãs de esporte, é o melhor ataque da competição. Se não me engano, são 27 gols marcados, só que a defesa sofreu 15. Ou seja, em jogo do Volta Redonda, não tem 0 a 0. É um monte de gol de preferência. Se bem que não, está errada essa minha informação. Teve sim um 0 a 0, você sabe, Edu? Justamente na primeira rodada, com o Nova Iguaçu, 0 a 0. Depois não. Depois, jogo do Volta Redonda significa ou ele faz muitos gols ou também sofre vários, como nós vimos, mas serão um adversário chato para o Fluminense. E o duelo Flamengo e Vasco, gente, neste momento a empolgação do Vasco e um Flamengo mordido, um Flamengo que deve entrar realmente de uma forma assim, muito forte na próxima etapa. Se me perguntar favorito, não digo, nem na semana que vem quando tiver o palpitão. Palpitão você não escapa, não. Palpitão sempre, às sextas-feiras, a gente espreme e consegue o palpitão do Antero. Bom, mas é isso. Aliás, Edu... Pode falar, Antero. Não, nós tivemos ontem, ó, eu fui bem, só errei no Fortaleza, né? Foi a verdade. O resto foi 100%. Teremos o encontro do Lelê. Então, galera, cheguei ao final de mais um vídeo aqui. Conto com a moral do torcedor vascaíno. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para dar aquela moral. Compartilhe aí pro seu amigo vascaíno e com certeza ele vai gostar de saber das últimas notícias do Vascão, beleza? Só tenho que te agradecer por ter me acompanhado, assistido esse vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo de notícias que você sempre encontra aqui no canal Vascão, o Gigante do Rio. Tamo junto e até o próximo vídeo.